tinha aquela queixada que poderia, uma queixada fresca de jumento, ser tão resistente assim, mas era a unção de Deus. Como canta a irmã Michele, uma coisa simples vira arma na mão de quem tem unção. Uma pedrinha virou arma na funda de Davi contra os filisteus. Uma queixada fresca de jumento, aleluia, virou arma contra os filisteus, como a pedrinha virou arma contra Golias. Oh, louvado seja Deus! Ali foi uma grande vitória. Mas Sansão continuava rumo à sua decadência. Ele foi em Gaza, se envolveu com uma prostituta. Os filisteus ficaram sabendo, cercaram a cidade, puseram uma porteira. Olha, meus, que não tinha como ele escapar. Ele levantou de madrugada, foi lá, pegou aquela porteira, arrancou ela, colocou nas costas, levou lá em cima de um monte, para vocês quiserem, vai lá buscar ela. Ó. Apesar de toda a sua vacilação, ainda Deus estava agindo. A força de Deus ainda estava, até porque Deus visava os filisteus. Mas aí vem o desfecho. Esse foi o último capítulo. Dalila. Alguém chega e fala para o rei, ó, rei dos filisteus, tem alguém que dispõe a enfrentar Sansão. O rei disse, quem? O homem vence 1000 com uma queixada fresca. Quem vai enfrentar esse homem? Aí introduziram Dalila. Dalila falou, eu vou usar minhas armas. E quais são as tuas armas? Mulher bonita. Na ética cristã, fazendo referências, lábios carnudos, cintura de violão, pernas torneadas, bem insinuante. Rebolou diante do rei e disse, essa será a minha arma, ou essas serão minhas armas. E se aproximou de Sansão. E insistia com Sansão. Ela se relacionou com ele e disse, olha, eu me entreguei para você, por que você não fala em que consiste a tua força? Sansão não desconfiava que era uma armadilha. A princípio ele até mentia, não, se me amarrarem e tal, e falava uma mentira lá. Ela fazia Sansão adormecer no seu colo, nos seus braços, e amarrava ele e gritava, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele só fazia assim, arrebentava com tudo. Aleluia. E Dalila, você me enganou, né? Você não me ama. Sansão falou, mas você quer o quê? Você quer me entregar para os filisteus? Não, não é isso. É que se você me ama, você vai declarar em que consiste a tua força. Ele não desconfiava, gente. Um homem secado pela paixão fica inconsequente. Não desconfia. Até que ele falou, você não vai me dar sossego enquanto eu não te falar. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde que eu nasci. Ah, então é isso. É isso. Ela foi, contou para os filisteus, recebeu até o dinheiro da traição, fez Sansão dormir e o cabelo de Sansão foi cortado. Ela grita, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. A Bíblia fala, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se afastado dele. É terrível, gente. Billy Graham disse que o Espírito Santo se afastaria da igreja e que a igreja nem saberia, porque teria outras coisas para tomar o lugar do Espírito Santo. Que coisa terrível! Ele não sabia.
E ele então, quando ele foi fazer assim, ele esforçou, mas não conseguiu arrebentar com as amarraduras. E os filisteus então se apoderaram dele, levaram ele para o templo de Dagom, o templo dos filisteus, e comemorando a aparente vitória de Dagom sobre Jeová, Sansão se tornou um palhaço de picadeiro, e ele zombando e rindo, sarcastizando. Mas Sansão, pensando, seus olhos foram arrancados. Se a pessoa arrancar os olhos sem anestesia, sem nada, foi através dos olhos que ele se envolveu com Dalila. Vendo ela bonita, seus olhos foram arrancados. Então ele disse para o moço: você pode me levar na coluna que sustém a casa, o templo de Dagom? O moço levou ele lá. Chegando lá, ele abraçou aquela coluna e orou, cheio de arrependimento e de fé. Ele dizia: Deus, devolva-me a força, Senhor, para que eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Estou arrependido. Igreja, Deus nunca nega um pedido de arrependimento, um pedido de misericórdia. Efésios 2:4, Deus é rico em misericórdia. E o seu cabelo começou a crescer milagrosamente, foi crescendo, a sua força voltou. E ele então pega aquela coluna e balança para lá e balança para cá, e a casa começa a tremer. E os rumores que precedem os grandes desmoronamentos começaram a ser ouvidos. Aquela coisa ruidosa. E aquele povo ímpio começou a converter suas risadas em pranto de desespero, de agonia. E a casa desabou, mas antes Sansão disso: morra eu com os filisteus. Deus tirou proveito da queda de Sansão. Foram mais os que ele matou na sua queda do que ele matou em vida. Deus nunca perde uma batalha. Deus nunca perde uma guerra. Ele é o grande vencedor.